Olá, tudo bem? Hoje nós temos um encontro com a leitura mais uma vez e a Pró Serafina irá fazer a leitura do sexto capítulo para vocês, né? Como nós sabemos, estamos aí com a leitura do livro Poliana, de Eleanor H. Porter. Este livro está sendo lido por capítulos, todas as terças-feiras. Então, eu convido vocês a acompanharem a leitura deste livro. E hoje, um capítulo imperdível, que é uma questão de dever. Só para antecipar, neste capítulo, vocês vão vendo as crueldades disfarçadas da tia Polly com a Poliana e como a Poliana, mesmo assim, ainda fica contente com tudo que está passando. Seguiremos. Venha. Sexto capítulo. Uma questão de dever. Já era quase 7 da manhã quando Poliana acordou no dia seguinte ao da sua chegada. As janelas do quarto dela davam para o sul e o oeste e, portanto, ela ainda não conseguia ver o sol, mas podia ver o azul difuso do céu da manhã e sabia que aquele dia prometia ser bonito. O quartinho estava mais fresco agora e o ar que entrava nele era fresco e doce. Do lado de fora da casa, os pássaros cantavam alegremente e Poliana voou até a janela para falar com eles. Foi então que ela viu que sua tia já estava lá embaixo, em meio às roseiras do jardim. Com dedos ágeis, ela se arrumou para se juntar à tia. Poliana desceu correndo as escadas do sótão, deixando as duas portas escancaradas. Ela correu pelo corredor, desceu o próximo lance da escada, disparou pela porta com tela na frente da casa e foi para o jardim. Será que a tia Polly vai dar um xingo na Poliana? Vamos ver o que foi que a Poliana fez? Tia Polly! Junto com o homem curvado, estava debruçada ela sobre uma roseira. E Poliana, transbordando de alegria, se atirou em cima dela. Ah, tia Polly, acho que estou contente esta manhã, só por estar viva. Poliana, respondeu a senhora com dureza, e, empertigando o quanto podia, com um peso de 45 quilos ao seu pescoço. É assim que você costuma desejar bom dia? A garotinha foi para o chão e começou a saltitar. Não, só faço isso quando eu amo tanto as pessoas que eu não consigo me segurar. Vi a senhora da janela, tia Polly, e comecei a pensar em como a senhora não era uma das senhoras da sociedade auxiliadora feminina, mas a minha tia de verdade. E a senhora estava tão bonita que eu simplesmente tive de descer e dar-lhe um abraço. O homem encurvado de súbito se virou de costa. A senhorita Polly tentou fechar a cara, mas sem o sucesso de costume. Poliana, Thomas, já chega por esta manhã. Acho que você entendeu. O que eu falei sobre as roseiras, disse ela com rigidez. Depois se virou e foi embora dali com rapidez. O senhor sempre trabalha no jardim, senhor homem? Perguntou Poliana interessada. O homem se virou. Seus lábios tremiam, mas seus olhos estavam vidrados como se estivessem rasos d'água. Sim, senhorita. Eu sou o velho Tom, o jardineiro, respondeu ele, com timidez, mas como se impulsionado por uma força irresistível.
Ele estendeu uma das suas mãos trêmulas e pousou por um instante sobre os cabelos brilhantes da garota. A senhorita se parece muito com a sua mãe. Eu a conheci quando ela era menor ainda do que a senhorita. Sabe, eu costumava trabalhar no jardim, já naquela época. Poliana recobrou o fôlego tão alto que deu para ouvir. É mesmo? E você conheceu minha mãe de verdade, quando ela era apenas um anjinho terreno e não um anjinho celestial? Ah, por favor, fale-me dela. Então Poliana se sentou no meio do caminho de terra, ao lado do velho. Uma campainha soou na casa. No instante seguinte, Nancy foi vista voando, porta dos fundos afora. Senhorita Poliana, aquela campainha quer dizer que é o café. É de manhã. Ela arfou, puxando a garotinha para perto de si e correu com ela para dentro de casa. Em outros horários, a campainha anuncia as outras refeições. Quando ouvi-las, você deve sempre correr quanto tempo, não importa onde esteja. Se não fizer isso, bem, vai ter de quebrar a cabeça para encontrar qualquer coisa que lhe deixe contente. Concluiu ela, espantando Poliana para dentro de casa como ela espantaria uma galinha rebelde até que voltasse ao galinheiro. O café da manhã, durante os primeiros 5 minutos, foi uma refeição silenciosa. Depois a senhorita Polly, com seus olhos reprovadores, acompanhando as asas de 2 moscas que voavam de um lado para o outro da mesa, disse com severidade: Nancy, de onde vieram essas moscas? Eu não sei, senhora. Não havia uma só na cozinha. Nancy estivera alvoroçada demais para perceber que Poliana havia deixado as janelas abertas desde a tarde anterior. Acho que elas podem ser moscas minhas, tia Polly, observou Poliana de maneira amistosa. Esta manhã havia várias delas se divertindo junto de mim lá em cima. Nancy deixou o cômodo apressada, mas para fazer isso teve que sair levando os bolinhos quentes que ela acabara de trazer. Moscas suas? A senhorita Polly soltou um arquejo. O que você quer dizer com isso? De onde elas vieram? Ora, tia Polly, elas vieram do lado de fora da casa, é claro, e entraram pela janela. Eu, inclusive, vi algumas delas entrando. Você as viu? Quer dizer que você abriu aquela janela sem telas? Ué, sim. E não havia mesmo telas nas janelas, tia Polly. Nancy, nesse instante, entrou de volta na sala de jantar com os bolinhos. Sua expressão era séria, mas ela estava com o rosto muito vermelho. Nancy, ordenou com aspereza a patroa. Pode colocar os bolinhos na mesa e vá para o quarto da senhorita Poliana e feche as janelas. Feche as portas também. Mais tarde, depois de terminar o serviço matinal, percorra todos os quartos com mata-moscas. Certifique-se de passar um pente fino na casa. Para a sobrinha, ela disse: Poliana, eu já encomendei telas para aquelas janelas. Eu já sabia, é claro, que era meu dever fazer isso. Mas me parece que você se esqueceu do seu dever. Meu dever? Os olhos de Poliana se arregalaram de assombro. Sim. Sei que está fazendo calor, mas considero um dever seu manter aquelas janelas fechadas até que as telas cheguem. As moscas, Poliana, não são apenas irritantes e imundas, são também muito danosas à saúde. Depois do café da manhã, vou lhe dar um folheto sobre isso para que você leia. Para ler? Ah, obrigada, tia Polly. Eu adoro ler. A senhorita Polly respirou tão fundo que deu para ouvir e depois cerrou os lábios com força. Poliana, vendo a expressão
austera da tia franziu as sobrancelhas um tanto pensativa. É claro que eu sinto muito sobre o dever que eu me esqueci, tia Polly. Desculpou-se com timidez a menina. Não vou abrir mais as janelas? Sua tia não disse nada em resposta. De fato, ela não disse uma palavra até o fim da refeição. Depois, se levantou, foi até a estante de livros na sala de estar, retirou dali um pequeno folheto de papel e atravessou o cômodo até ficar ao lado da sobrinha. Este aqui é o artigo que eu lhe falei, Poliana. Gostaria que você fosse para o quarto e lesse. Daqui a meia hora vou subir para examinar as suas coisas. Poliana, com os olhos grudados em uma ilustração da cabeça de uma mosca ampliada muitas vezes, gritou de alegria. Ah, obrigada, tia Polly! No instante seguinte, ela saltitou para fora do cômodo e bateu a porta de saída. A senhorita Polly franziu as sobrancelhas e hesitou. Em seguida, atravessou o cômodo e imponentemente abriu a porta. Mas Poliana já havia saído de vista e subiu as escadas do sótão, fazendo barulho. Meia hora depois, quando a senhorita Polly, estampando em cada ruga do rosto o rigor do dever, subiu aquelas escadas e entrou no quarto de Poliana, foi recebida com explosão de ansioso entusiasmo. Ah, tia Polly, jamais vi algo tão maravilhoso e interessante em toda a minha vida. Fico muito contente por a senhora ter me dado aquele livro para ler. Eu jamais imaginaria que as moças pudessem carregar tantas coisas nas patas e... Basta! Observou a tia solenemente. Poliana, pode me trazer suas roupas agora? Vou examiná-las. Aquelas que não forem apropriadas para você, eu vou dar para o Sullivan, claro. Com patente relutante, Poliana largou o folheto e foi em direção ao closet. Receio que a senhora vá julgá-las piores do que a senhora da Sociedade Auxiliadora Feminina me julgam. E elas disseram que essas roupas eram vergonhosas, suspirou ela. Mas nos últimos 2 ou 3 pacotes de doações, a maioria das coisas eram para meninos ou adultos. A senhora já recebeu um pacote de doações dos missionários, tia Polly? Diante da expressão de ódio e choque da sua tia, Poliana se corrigiu na mesma hora. Ora, é claro que não, não é, tia Polly? Ela continuou a falar apressadamente com o rosto corado. Eu esqueci, gente rica nunca recebe esses pacotes. Mas sabe, às vezes aqui de cima, deste quarto, eu me esqueço de que a senhora é rica. Indignada, a senhorita Polly abriu a boca, mas palavras não saíram dela. Poliana, simplesmente ignorando o fato de que havia dito algo desagradável, prosseguiu falando com rapidez. Bem, como eu ia dizer, não dá para adivinhar o que vai vir nos pacotes de doações. Só dá para saber que você não vai encontrar naqueles o que acha que vai encontrar, até mesmo se você não tiver esperança de encontrar nada. Quando esses pacotes chegavam, era o momento mais difícil para o papai jogar o jogo e... Bem, a tempo, Poliana se lembrou de que ela não deveria falar do pai na presença da tia. Ela então mergulhou afobada dentro do closet e trouxe nos 2 braços todos os seus vestidinhos miseráveis. Eles não são nem um pouco bonitos, a menina engasgou. E deveria ser todos pretos se não fosse pelo tapete vermelho para a igreja, mas eles são tudo o que tenho, tia. Com as pontas dos dedos, a senhorita Polly remexeu nas montanhas de vestidos, que obviamente não haviam sido feitos para Poliana. Depois olhou com atenção e com uma cara feia para as roupas íntimas remendadas na gaveta da cômoda. Estou usando o melhor conjunto de roupas íntimas que tenho, confessou Poliana com ansiedade. A Sociedade Auxiliadora Feminina foi quem comprou para mim. A senhora Jones, a presidente, disse às outras senhoras que eu deveria ganhar isso.
nem que elas tivessem que andar batendo os pés pelos corredores, sem tapete da igreja, pelo resto das suas vidas. Mas elas não vão. O Sr. White não gosta de barulho. Ele sofre dos nervos, diz a esposa dele, mas ele tem dinheiro também. E elas esperam que ele vá doar bastante para a compra do tapete, por causa dos nervos dele, sabe? Eu acho que ele deveria ficar contente pelo fato de, apesar de sofrer dos nervos, ter dinheiro. A senhora não acha? A senhorita Polly parecia não escutar. Terminada a avaliação das roupas íntimas, ela se virou para Pollyanna um tanto abruptamente. Você chegou a frequentar a escola, não, Pollyanna? Ah, sim, tia Polly. Além disso, quero dizer, me ensinaram algumas coisas em casa também. A senhorita Polly franziu as sobrancelhas. Pois muito bem. No outono você vai passar a frequentar a escola daqui, é claro. O Sr. Hall, o diretor sem dúvida, vai saber decidir em que série você deve entrar. Enquanto isso, acho que eu deveria ouvi-la ler em voz alta durante meia hora todos os dias. Eu adoro ler, mas a senhora não quis me escutar. Se a senhora não quiser me escutar, eu ficaria muito contente também em ler em voz alta para mim mesma. De verdade, tia Polly. E eu nem teria de tentar ficar contente porque até prefiro ler em voz alta para mim mesmo, por causa das palavras difíceis, sabe? Não tenho dúvidas, respondeu a senhorita Polly soturnamente. Você chegou a estudar música? Não muito. Eu não gosto da maneira como eu toco, mas gosto de como os outros tocam. Apesar disso, aprendi a tocar um pouco de piano. A senhorita Gray, que é quem toca na igreja, me ensinou. Mas é melhor considerarmos que eu não sei nada de música, tia Polly. Eu prefiro assim, de verdade. Acredito, observou a tia Polly, erguendo de leve as sobrancelhas. Ainda assim, penso que é meu dever garantir que você seja instruída de maneira adequada, pelo menos, sobre os fundamentos da música. Você deve costurar, é claro. Sim, senhora, suspirou Pollyanna. As senhoras da Sociedade Auxiliadora Feminina me ensinaram. Mas foi horrível. A senhora Jones achava que a agulha deveria ser segurada de uma maneira diferente das outras senhoras ao abrir as casas dos botões. E a senhora White achava que eu deveria aprender a fazer pesponto antes de aprender a alinhavar uma bainha, ou o oposto disso. E a senhora Harman nunca me deixava fazer os remendos em nenhuma roupa. Bem, todas essas dificuldades acabaram, Pollyanna. Eu mesma vou lhe ensinar a costurar. É claro, suponho que você não saiba cozinhar. Pollyanna subitamente riu. Elas estavam começando a me ensinar neste verão, mas não fomos muito longe. Em relação à cozinha, elas tinham mais discordância do que com relação à costura. Ela ia começar por me ensinar a fazer pão, mas cada uma delas tinha uma receita diferente, sabe, tia? Então, depois de muito discutirem em uma reunião de costura, elas decidiram se revezar uma manhã por semana, me ensinando em suas cozinhas, sabe? E eu só cheguei a aprender a fazer ganache de chocolate e bolo de figo, e depois tive que parar. Ela ficou com a voz embargada. Ganache de chocolate e bolo de figo. Desdenhou a senhora Polly. Acho que podemos dar logo um jeito nisso. Por um instante, ela parou para refletir e depois prosseguiu devagar. Às 9 horas de cada manhã, você vai ler em voz alta para mim durante meia hora. Antes disso, você vai usar o tempo que sobra para arrumar este quarto. Na manhã de quartas-feiras e sábados, depois das 9h30, você vai para a cozinha com a Nancy para aprender a cozinhar. Nas outras manhãs, você vai costurar comigo. Assim vai ficar com as tardes livres para estudar música. E eu vou, é claro, procurar já um professor para você, concluiu a tia com firmeza enquanto se levantava de sua cadeira. Consternada, Pollyanna gritou. Ah, mas tia Polly, a senhora não me deixou com nenhum tempo livre para simplesmente viver.
Viver, menina? O que você quer dizer com isso? Até parece que você não está o tempo todo vivendo. Ah, mas é claro que eu vou estar respirando durante todo o tempo, tia Polly, em que eu estiver fazendo essas atividades. Mas eu não vou estar vivendo. Respiramos o tempo todo em que estamos dormindo, mas não estamos vivendo. Eu falo de viver, de fazer as coisas que lhe dão vontade, brincar ao ar livre, ler para mim mesma, é claro, escalar colinas, conversar com o senhor Tom no jardim, com a Nancy, e descobrir tudo sobre as casas e as pessoas, e todas as coisas e lugares das ruas maravilhosas pelas quais passei ontem. É isso que eu chamo de viver, tia Polly. Respirar apenas não é viver. A senhorita Polly ergueu a cabeça irritada. Poliana, você é a criança mais extraordinária que há. É claro que eu vou lhe permitir um tempo adequado para brincar, mas sem dúvida, me parece que se eu estou disposta a cumprir com o meu dever de garantir que você receba o cuidado e a educação apropriada, você deveria estar disposta a cumprir com o seu dever de garantir que esse cuidado e essa educação não sejam desperdiçados de modo ingrato. Poliana parecia chocada. Ah, tia Polly, eu jamais seria de ser ingrata. Jamais seria capaz. Ora, ainda mais como a senhora. Eu amo. A senhora nem é da Sociedade Auxiliadora Feminina. A senhora é uma tia. Pois muito bem. Então certifique-se de jamais agir com ingratidão. Condescendeu a senhora Poliana enquanto se virava em direção à porta. Ela já havia descido metade das escadas quando uma vozinha vacilante a chamou. Por favor, tia Polly, a senhora não me disse quais das minhas coisas gostaria de doar? Tia Polly soltou um suspiro de cansaço, um suspiro que foi direto para os ouvidos da Poliana. Ah, me esqueci de dizer, Poliana. O Timóteo vai nos levar à cidade hoje, a 1h30 da tarde. Nenhuma das suas roupas é apropriada para uma sobrinha minha. Eu certamente não estaria cumprindo o meu dever se permitisse que você aparecesse em público vestindo qualquer uma destas roupas. Quem suspirou desta vez foi Poliana. Ela achava que iria detestar esta palavra, dever. Tia Polly, por favor, disse ela com tristeza. Existe alguma maneira de a senhora se sentir contente com relação a toda essa história de dever? O quê? A senhorita Polly olhou para cima surpresa e chocada. De repente, com bochechas muito coradas, se virou e desceu as escadas com raiva. Não seja impetulante, Poliana! No quente quartinho do sótão, Poliana se jogou em cima de uma das cadeiras de encosto reto. Para ela, a existência parecia uma série infinita de deveres. Não consigo enxergar de verdade o que houve de impertinente na minha pergunta, suspirou ela. Eu estava apenas perguntando se ela conseguia me dizer uma coisa que a deixava contente em toda essa história de dever. Durante vários minutos, Poliana ficou sentada em silêncio com os olhos arrependidos, fixados na montanha de roupa miseráveis sobre a cama. Depois, lentamente, ela se levantou e começou a guardar os vestidos. Não há nada disso que possa deixar alguém contente. Não que eu consiga ver, disse ela em voz alta. A não ser que devamos ficar contentes quando o dever foi cumprido. Depois dessa frase, começou a rir subitamente. No próximo capítulo, o 7º capítulo, vamos ver o que acontece. Poliana começa a receber os castigos. Beijos.